Mas, Pai querido, nada disso tem importância se a tua presença não estiver conosco. Por isso queremos te ouvir. Queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Por isso te peço em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, o pastor Everton, que vai trazer, Senhor, hoje ele é o emissário do céu. Usa com autoridade, com ousadia, como o Senhor sempre tem usado. E faça resplandecer a tua glória sobre a tua igreja. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra nesta noite. Então, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estar compartilhando com os irmãos o tema que nos foi sugerido. O Evangelho de João, capítulo número 8, versículo de número 12. Vou ser bem sucinto, porque quero aqui uma consagração de ouvir. Bem, diz assim: falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Poder sentar, senta glorificando, senta exaltando, senta enaltecendo, senta glorificando Todo-Poderoso. Ninguém veio aqui nessa noite para passear, ninguém veio nessa noite para reparar ninguém. Nós viemos nessa noite desfrutar com a finalidade de engrandecer o Todo-Poderoso, com a finalidade de adorar aquele que criou o céu, criou a terra, aquele que tem poder para mudar o nosso cativeiro, aquele que tem poder para salvar os nossos filhos, aquele que tem poder para guardar, para levantar, para restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo nosso adversário. Se é que tem alguém aqui me entendendo, levanta a tua mão para o céu aí, abre o teu pulmão e dê o melhor glória a Deus que você pode para o céu. Está dobrando mais um degrau, a carga vai ser maior. Então, a Deus pela vida do pastor, presidente Albino, pastor José, os amigos que estão na minha retaguarda, você bastante sucinto. Mas essa declaração que o Senhor, Ele me falou, a autorrevelação da sua identidade, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Para uma pessoa que não tem um conhecimento judaico, quem estava ali eram os escribas, eram os fariseus, eram os judeus. O Senhor Jesus, quando falou eu sou, Ele já deixou algo no ar que entregou os ouvintes. E alguém que estava ali na multidão falou assim: ele dá testemunho de si mesmo. E ele sabe que testemunho de uma pessoa
destino dele. O seu destino não é o vale, o seu destino não é o deserto, o seu destino não é a fornalha, o seu destino é o céu. Aleluia! Nós só vamos parar quando chegar no céu. O nosso destino. E ele falou, não bastasse eu dar testemunho, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, tem o Pai também que testifica de mim. O Pai dá testemunho de mim. E a gente conhece uma passagem bem conhecida que nos diz que o Senhor foi ter com João Batista, que estava batizando no Jordão. João, quando viu Jesus, e Jesus falou com ele assim, importa que eu seja batizado para que se cumpra toda a lei que foi falada a respeito de mim. E quando Jesus entrou no Jordão, que foi batizado, o céu se abriu. Aleluia! Uma pomba desceu do céu e uma voz bradou do céu falando, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! E o testemunho de Jesus era válido porque o Pai dava testemunho da pessoa de Jesus. Agora Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Oh, glória a Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu acho algo tremendo, porque a Bíblia diz assim, criou Deus o céu e a terra. E desse versículo para o versículo 2, que diz, e a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A Bíblia Sagrada nos diz, aí o Senhor olhou e viu aquele caos. A terra estava em treva, a terra estava informe, a terra estava dentro de um caos. E o Senhor olhando, falando assim, eu não vou fazer nada no escuro. A primeira coisa que ele falou, ele deu brado, haja luz. O nosso Deus, em meio ao caos, ele falou, haja luz. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua vida espiritual, como está a tua vida financeira, como está a tua vida conjugal, mas o nosso Deus está olhando no céu e está falando para você, haja luz no teu caos. Hoje você vai sair daqui transformada pelo poder que é no sangue do Cordeiro de Deus. Haja luz. Oh, glória! E houve luz, e o Senhor, ele trabalhou. Diga para o teu irmão, Deus não trabalha no escuro. O nosso Deus trabalha às claras. Aleluia! Oh, glória a Deus! O nosso Deus, haja luz. E ele começou a trabalhar em meio àquele caos. Eu quero já profetizar sobre a tua vida nessa noite, nesse dia. Hoje está havendo luz na tua casa, na tua vida financeira. Levanta a tua mão aí. Aleluia! O diabo está falando que não tem jeito, mas o nosso Deus está falando. O haja do céu chegou na sua vida e na sua casa. Para a glória do Senhor, nosso Deus, porque nesse aqui, levanta a tua mão para o céu, abre a boca e exalte o Senhor. Quem segue a luz não anda em treva. Quem segue a luz não anda em treva. A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Depois de tentado e aprovado, ele começou a tua vida ministerial. Então, quando você tem irmão aí, e diga bem, não existe ministério consolidado
ordem natural, o Senhor Jesus curará. E a Bíblia diz que a fama de Jesus voou. E quando voou, o povo veio seguindo Jesus cego, vem seguindo Jesus coxo, vem seguindo Jesus endemoniado, vem seguindo Jesus enfermo de tudo quanto é sorte, vem seguindo Jesus. E quando Jesus olhou em torno de si, havia aquela grande multidão. Aí Jesus foi, convocou a multidão, convocou os discípulos e falou assim: aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Não estou dizendo, meu irmão, já aprendeu o que é isso? Negar a si mesmo é negar suas vontades. Negar a si mesmo é negar os seus desejos. Negar a si mesmo é lutar consigo mesmo todos os dias. Você quer uma coisa, Deus quer outra coisa. Você quer fazer algo e Deus quer que você faça outro algo. Tem gente que aceita Jesus como Salvador e esquece que Ele também é Senhor. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não vou. Hoje eu não quero. Hoje eu estou cansado. Obreiro de Deus, servo de Deus, não está dizendo, meu irmão, não tem vontade própria. Ele faz a vontade do seu Senhor. Tem dia que a gente chega aqui quebrado, chega cansado, às vezes até doente. A gente chega na casa do Senhor, no carro, a gente chega de uma forma e sai de outra forma, porque o nosso Deus, Ele contempla o nosso esforço. Não tem, pastor? Não tem momento que a carne pede, fica quietinho, está cansado. Ei, meu pastor, fica tranquilo. Hoje tu trabalhou demais, mas tu tem compromisso na obra. Eu sempre ouvi os homens de Deus falando: sofra eu, mas não sofra a obra do Senhor nosso Deus. Ministro de Deus, a Bíblia diz que ele tem que ser recomendado em tudo. Tem hora que você olha, o pastor está ministrando, o obreiro está pregando, a irmã está lecionando, e
capacitar, Deus encher, é uma coisa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. O difícil é o camarada honrar a sua chamada. Aí o camarada que chamou estava empolgado. Aleluia, tudo no início é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Vamos bater foto, vamos tudo. Quando vem as pedradas, quando tem as palavras, por quê? Moisés falou assim, da seguinte maneira: Senhor, porventura pariu eu todo esse povo, Senhor. O Senhor botar na minha conta, isso o meu nome do livro da vida, não é? Aleluia! Não é para não vai não, calma, não vai. Tem pancada, mas também tem glória. Amém? Tem pancada, mas também tem consolo. Você não acredita? Tem pancada, mas também tem a unção de Deus. Quanto maior a pancada, maior o gigante, mais a graça de Deus repousa sobre ele e sobre a sua vida. Seus irmãos, pastor Bino, passei até 4 minutos, desculpa, tá? É difícil pregar por 20 minutos. Espírito Santo do Senhor. Senhor da graça, gente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ó, eu tenho uma palavra para você sobre ele, tá? O Deus que chama é o Deus que capacita. Ele falou: eu ponho as minhas palavras na tua boca. O Deus que chama é aquele que previne. Ele fala assim: ó, vai ter peleja, mas a peleja não é tua. A peleja é do Senhor. Ele passou o Senhor Deus. Glória a Deus. Agora esse bom momento. Também estão ansiosos. Eu tenho uma palavra para vocês também esta noite, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no Febrero. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. Amém? E diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dura, não dados a muito vinho, não cobiçosos de dor e ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Errado das palavras. Por que a escolha de um ministério de amor? No passado, os gregos reclamavam que as viúvas elas estavam sendo deixadas de lado. E a igreja não cuidava bem das viúvas naquela época. Então, os discípulos, eles reuniram a igreja
cuidar da igreja, cuidar da obra social da igreja. E eles, os obreiros, no caso, os discípulos, ficariam com a palavra e a oração. Mas não foi qualquer pessoa escreveu. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele dá um perfil daqueles que deveriam ser escolhidos para essa importante tarefa dentro da igreja. Eu costumo dizer, eu quero ver quando eu falo com o pastor Gilmar, que o ministério da moral é um dos ministérios mais lindos da igreja, mais bonito. Eu fui diácono há muitos anos. E olha, foi uma das maiores experiências, das melhores experiências que eu tive na vida, nessa minha caminhada até chegar ao meu destino. Mas, como o pastor Everson disse aqui, não é só de flores, tem muitas lutas, tem muitas dificuldades. Mas por que tem essas dificuldades? Porque quando nós, aqui tem pastores, então o pastor aqui que é o nosso pastor mais experiente, que é o pastor Juvenil, ele pode confirmar isso. Quando o homem ou a mulher, ela é escolhida por Deus, ele é aprovado por Deus, saiba que ele não será aprovado por mundo. É só o homem ou a mulher ser escolhido por Deus, ele não vai ser aprovado por mundo. O mundo se levanta terrivelmente contra aqueles que Deus escolhe. Um exemplo típico é o nosso querido irmão Jeremias. Até no calabouço ele foi jogado, por falar a verdade, profetizar, fazer o que Deus mandar. Perseguições terríveis virão. E muitas das vezes, perseguições, como Jesus disse, que os maiores inimigos do homem de Deus é o da sua própria casa. A facada, quando nós tomamos, a facada não dói mais, né? É a facada que tomamos de pé. E muitas das vezes tomamos essa facada de pé. Muitas vezes as pessoas se levantam. Quem se levantou contra Davi? Foi seus próprios irmãos. Quem se levantou contra José? Foi seus próprios irmãos. Quem se levantou contra Jesus? Foi seus próprios irmãos. E conosco não vai ser diferente. Muitos vão se levantar, mas o pastor Gilmar agora me tocou, falou uma palavra aqui tremenda a respeito das nossas emoções. Nós precisamos ter domínio sobre as nossas emoções. Porque hoje, diáconos, que vocês estão prestes a ser ungidos como obreiros da casa do Senhor, vocês assumirão uma responsabilidade não comigo, não com os pastores que aqui estão, mas assumirão uma responsabilidade com o Senhor. E o nosso adversário, ele age como louco. Ele está sempre a nos espreitar. Ele está sempre às escondidas. Quem mais lutou, quem mais tentou contra a vida de Davi, não foi Golias. Quem mais tentou contra a vida de Davi foi o lobo. Você pode dizer assim, mas que é isso, pastor? Foi o lobo? Sim, foi o lobo. Por quê? Cada tribo tinha a sua bandeira. E a bandeira da tribo de Benjamim era o lobo, o escudo que tinha. E Saul era da tribo de Benjamim.
E ele disse: jamais tocarei no ungido de Deus. Mas Saul não pensava assim. Saul queria era matar Davi. Mas Saul não sabia de uma coisa: que Davi era da tribo de Judá, e o símbolo da tribo de Judá era o leão. E quando ele tentava alguma coisa contra Davi, o leão da tribo de Judá estava lá para proteger o seu servo. Digo para vocês que estão hoje assumindo essa responsabilidade: vai haver perseguições, vai haver muitas lutas, vai haver muitas dificuldades. Muitas pessoas vão se levantar. Muitas pessoas vão falar para mim: eu não acredito que você é pastor, eu não acredito que você é crente. Quando eu voltei para a igreja, pastor Danilo, disseram para mim: ele não vai ficar 2 vezes. O outro disse assim: ele vai ficar 3 vezes. O outro disse assim: eu vou ser mais bacana com ele, eu vou dar 1 ano. E louvado seja Deus, aos 33 anos eu fiz uma nova aliança com Deus, e Deus fez uma nova aliança comigo. Eu já vou fazer 70 anos que estamos na presença do Senhor. É glorioso. É uma luta em que você precisa estar sempre com a tua vida no altar. Como diz aqui no versículo 10: também esse seja o primeiro provado. As provações e as dificuldades vão vir, mas em nome de Jesus, não olhe para as dificuldades que te envolvem. Não olhe para os problemas, porque o próprio Jesus disse no livro de João, capítulo 13, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. No mundo nós não vamos encontrar dificuldades, porque nós estamos lutando contra um sistema pecaminoso nesse mundo. Nós não concordamos em momento algum com aquilo que o mundo nos oferece, porque nós almejamos a vida eterna que Jesus nos oferece. Nós almejamos chegar ao céu. E também não somos egoístas, não queremos ir sozinhos, queremos levar multidões. O pastor Renato lá em Santa Cruz quer levar multidões. Todos os pastores que aqui se encontram querem levar multidões contigo. Mas é complicado, é difícil. E os primeiros passos, então, é mais complicado ainda. Por isso que ele diz: não é óbvio, ou seja, que aqueles que vão ao ministério, que estão alcançando o ministério, boa coisa desejam. Mas você não pode ser inexperiente, porque na inexperiência, muitas das vezes, ele é abalado com os laços do passarinheiro e ele cai. Mas quando ele tem experiência, ele sabe o Deus que ele serve, ele conhece a verdade, ele se entrega à verdade, ele se entrega e crê que aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, jamais te deixará só. Em momento algum, aonde você estiver, ele nunca te deixará te desamparar. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Tenho experiência até mesmo de morte. Quando tentaram me pegar em próprio, eu estava com a minha filha, no dia 13 de dezembro de 2020. O cara tirou em mim, está ali meu carro para quem quiser ver. E a bala pegou no meu carro e aqui no meu filho. Mas a mão do Senhor estava lá. Nada acontece conosco sem que antes Deus nos avise. Eu estava pregando e o pastor da igreja finalizou comigo quando nós terminamos a mensagem. Ele nos chamou e nos disse: olha, enquanto o senhor pregava, Deus me mostrava um anjo sentado no capô do seu carro. 50 minutos depois acontece. Deus não te deixa só. Muitas das vezes ele para e fica apenas chorando. Nós
circunstâncias que estão te envolvendo, Ele fica te observando para ver qual é a tua atitude diante daquela prova que você está passando. Todos nós, Deus tem um propósito. Todos nós Deus tem um propósito. Mas para chegarmos a esse propósito de Deus, há um processo. E nesse processo, Deus quer gerar algo em você. E muitas das vezes, quando você para a caminhada, você aborta o processo. Dificulta o gerar de Deus em sua vida. Mas quando você está firme na promessa, quando você coloca a sua fé em Deus, quando você bate pé firme, eu vou seguir as pegadas do Mestre, Ele te honrará, Ele jamais te deixará só, porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Em momento algum Ele pode deixar atrás, Ele jamais vai deixar você só. É por isso que Paulo diz, eu fico muito feliz quando eu olho para Paulo, e eu confesso aos irmãos que certa vez, quando eu olhei para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, eu fiquei revoltado. Pastor Hélio, eu fiquei revoltado demais, como é que um homem que perseguia a igreja agora disse para mim que eu tenho que segui-lo? Mas teve uma boa aula que me deu um livro que falava sobre a vida de Paulo. E quando eu li aquele livro, eu pedi perdão a Deus. E quando a palavra de Deus nos fala, lá no capítulo 9 de Atos, quando o Senhor manda Ananias orar por ele, e Ananias diz, Senhor, esse homem persegue teu povo, persegue a tua igreja. E Ananias disse para ele, o Senhor disse para Ananias, vá, que ele é um escolhido meu, e vou mostrar para ele como ele vai padecer pelo meu nome. Aleluia. Mas por que você padece pelo nome do Senhor? Porque Jesus é a única verdade existente nesse mundo. Não existe outra verdade. Não existe outra verdade. Tudo que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo. Só não vê quem não quer. Só não acredita quem não quer. Mas nós cremos nessa palavra. E a Bíblia diz aquele que crê. Será salvo. Agora aquele que não crê já está condenado. Muitos se levantarão contra você, mas em nome de Jesus. Isaías 45, 22 diz, olha aí para mim, e sereis salvos, todos vós, moradores de toda a terra. A nossa vida não pertence mais, a nossa vida pertence ao nosso Deus. Nós não temos mais vontade própria, porque a nossa vontade hoje é fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus certamente disse para os seus discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E nós também seguimos esse exemplo. Jesus no capítulo 3, versículo 15 de 1, ele diz, este vos tem exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Quando você tiver aquelas lutas, dificuldades, que as lágrimas começarem a descer dos seus olhos, e quando você às vezes fica revoltado com alguma coisa, olha para a cruz. E olha que Jesus sofreu muito mais do que aquilo que sofremos aqui nessa terra. E lá, no alto daquele golpe, ele diz, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ele com aquela coroa de espinho na cabeça, com aquele escravo na mão dos pés, do seu corpo dilacerado, mal conseguia respirar. E ele chega e faz essa oração. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. O inimigo vai usar muitas pessoas, até mesmo do seu convívio, vai usar essas pessoas
Seja exemplo na sua casa. Seja exemplo para sua esposa, para os seus filhos. Seja exemplo para os seus vizinhos. Que quando eles olharem para você, ele vai dizer assim: ali vai o homem de Deus. Naquela casa ali habita um casal que serve ao Senhor. Ali tem uma família que adora a Deus. A glória de Deus está naquela casa. Que as pessoas ao bater na sua porta, eles possam chegar e dizer: Wilson Gaspar, ore por mim, você, mas a Letícia. Irmão Manuel Carini, ore por mim, porque eu preciso de uma oração. E vocês, com autoridade, com ousadia, no nome de Jesus, nós estender as mãos e para orar para essa pessoa que veio a ti. Mas por que ele foi a ti? Porque ele vê a glória de Deus no seu filho. Seja exemplo, como Jesus foi exemplo. Seja exemplo, como Paulo foi exemplo. Porque agindo assim, com certeza, você galgará os degraus da escada que te levará aos céus e uma multidão te acompanhará. Desenvolva esse ministério com alegria, com prazer, com determinação, com amor, com muita dedicação, porque a tua recompensa já está garantida. Jesus já garantiu. Amém? Vamos chamar o nosso irmão aqui. Eu queria pedir alguém que me ajudasse aqui, por favor. Por favor, não, senhor. Pega esse livro. Eu queria chamar o Williams, por favor. Mas a esposa vem até aqui. Júlio, mais uma Letícia, por favor. Manuel, Galinha, Bruno, Luiz, Letícia, Luiz. Louvado seja Deus. Aqui estão os obreiros que estarão sendo consagrados nessa hora. Eu pedi aos pastores, por favor, que eu colocasse, escolhesse um casal aqui, um diácono, Bruno, Luísa, Emanuel, Júnior e Luiz, que está lá no lado. Que vocês, por favor, escolhessem um deles. Que vocês ajoelhassem, casais, ajoelhassem. Bem, querido, tem uma pergunta também. Quem puder, colocar as mãos para frente assim. Nosso Deus e nosso Pai,
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta hora, Pai querido e soberano, quero estar apresentando a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor. Toca na planta dos pés, ao alto da tua cabeça, Pai querido e amado. Sustenta, Deus querido e poderoso, teu filho. Assim, Deus eterno e soberano, como o Senhor falou a Jeremias, eu coloco uma coluna de fogo no teu espírito para te sustentares em meio a essa caminhada, como nunca manda, sube de baracaba ao céu. A Deus eterno e poderoso, a gente ora, Pai querido, em posição de mão, tocando, Pai eterno, na cabeça do seu filho, mas o Senhor é aquele que toca na alma, aquele que toca no espírito, aquele que toca no coração. O Deus que chamou é o Deus que ama, o Deus que chamou é o Deus que enche, o Deus que chamou é o Deus que move as águas, o Deus que chamou é o Deus que prepara. Eu apresento teu filho nas tuas mãos e eu acredito que o teu filho irá fazer jus a essa chamada, segundo a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Oh, da caranda subedeva Do Filho e do Espírito.
responsáveis, ó Deus querido, com a tua obra, e que possam, Pai querido, todos ao olharem para eles, possam ver a sua glória resplandecendo. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão está aí nas suas famílias. Agora é o momento de você poder sentar, irmão. Pois é. Pois é. Irmãos, nós vamos fazer a entrega dos certificados do Ministério da Coral a partir de hoje. Né? Mais leve, 21 de junho, a nossa irmã Luísa Hansey, médica Cavalcante, está sendo consagrada ao Ministério Diaconal da Primeira Igreja Batista. Igreja da Nação Espiritual. Nessa data, 21 de julho de 2025, Emanuel Serra Sá de Almeida Negro está sendo consagrado ao Ministério Diaconal da Primeira Igreja Batista pela Nação Espiritual. Diaconal da Igreja Batista pela Nação Espiritual.
e a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado pela tua presença. Nossos visitantes que aqui estão, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Nossos pastores que aqui estão, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. A cada irmão, a cada irmã, a cada moça, recebe um abraço aí. E nós vamos estar terminando esse trabalho. Graças a Deus conseguimos terminar o horário. Quero agradecer aos pastores que aqui se encontram, o pastor Léo, o pastor Jesus, o pastor Rodrigo. E a todos os pastores que aqui estão apresentando essa reunião maravilhosa. E o nome do Senhor sempre glorificado. Amém? Fica aqui. Você vai estar orando por nós. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite pela oportunidade que concedeu a cada um de nós de podermos chegarmos aqui. Chegamos aqui muito bem, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos levou, e coisas que até mesmo nem chegamos ao nosso conhecimento, porque o Senhor interviu antes que o maligno chegasse para nós. Da mesma forma, para nada quero pedir ao Senhor que também nos guarde, retorno para a nossa cidade. Nos livra do acidente, Senhor, aquele que vai de carro, que vai de moto,